Gravação. Tá, pessoal. Vou aproveitar que eu tô querendo iniciar a leitura de Berserk, tô querendo comprar o mangá, né? Vou comprar o mangá, tenho certeza que eu vou. Eu vou dar uma olhada aqui no vídeo do Pipoque Nankin. Tudo sobre o mangá de Berserk e a carreira do criador Kentaro Miura. Dar uma olhada, conhecer sobre o criador e tal, e ver se me anima a comprar mais. Já deixei o like, já sou inscrito também. Quem puder vai lá, dá uma olhada, deixa o like também. O conteúdo é muito foda. E vamos lá, vamos pro vídeo. É hoje que vocês vão à loucura, hein, pessoal? Vamos falar de Berserk? Vamos! Vamos lá! Chegou a hora! Chegou a hora, pessoal. Vocês pediam muito pra gente. Quando vocês vão falar de Berserk? Quando vocês vão falar de Berserk? E o fato era que a gente queria reler Berserk pra falar de Berserk. Só que a rotina do nosso canal barra editora, que é muito atribulada, era difícil parar pra ler Berserk. Era difícil um parar, quanto mais dois. Quanto mais dois. Só que aí um belo dia viramos eu e o Danielzinho e falamos assim, quer saber, vamos fazer, senão não vamos fazer nunca, mano. Vamos começar a reler Berserk, vamos estudar Berserk, vamos fazer vídeo de Berserk. E estamos numa sintonia boa aqui, lá fomos nós. Sim. E começou a maratonar a leitura de Berserk, tudo de novo. Eu acho que não tem nenhum spoiler aqui nesse vídeo. Eles só vão comentar sobre a obra e tal, sobre a criação e sobre o criador, tá bom? Então, neste programa de hoje, nós temos o prazer de anunciar que nós vamos abrir uma playlist de Berserk no canal. Aê. Ah! É a primeira de mangá que a gente faz, não? Primeira playlist focada em um único título de mangá, sim. Sim. Vai ser aqui. Muito Por quê? legal. Porque no programa de hoje nós vamos falar da criação do Berserk, vamos falar da vida e morte do Kentaro Miura, o seu criador, vamos falar dos animes, da publicação no Brasil e tal. E de uma forma geral sobre a obra, tudo sem spoiler. Pra fazer uma apresentação de Berserk pra vocês e também os que já são fãs do mangá poderem aqui compartilhar dessa alegria conosco, né? Esse é o objetivo desse programa. E depois a gente vai seguir, claro, com bastante joinha de vocês. Já deixa o like agora antes que você se esqueça, tá? Porque com o apoio do seu like, com o apoio do seu compartilhamento e da sua inscrição, nós vamos seguir avaliando os arcos de Berserk em vários programas aqui, até dar cabo dos Eu 40. acredito que não tem spoiler porque eles estão fazendo uma saga. Aí essa saga aqui eles contam basicamente a história da criação, se eu não me engano. Aí tem uma que eles contam do primeiro arco e tal, aí outra que eles contam do segundo arco e assim eles vão fazendo. Mas eles demoram demais pra lançar os vídeos. Volumes. Eu acho que dá da até pra obra, acompanhar. que compõem a obra como um todo. Olha que espetacular, cara! Que delícia! Olha que espetacular! E aí, você que tá chegando agora ao canal Pipoque Nankin, então, ó, esses caras vão falar de Berserk, mas pera lá, eles falaram certo, eu ouvi direito, eles têm uma editora que a rotina atribulada é de editora. Exatamente, é um canal de quadrinhos que virou editora, tá? E a gente publica mangá também. Só mangá filé. Deu até mó Nosso treta selo nesses dias. Drago de mangás. É. Tem muito mangá, saiu um... Não, em 2023 saem dois por mês. Mangás por mês. 2 mangás por mês. E a gente tem uma dica especial pra você que gosta de Berserk. Vai na fé me fala. neste mangá aqui, ó. Mais forte que a espada. Do sensei Hiroshi Hirata. Um autor que todo mundo que gosta Eu de mangá conheço tem que esse conhecer. nome, Hiroshi Sim, é um Hirata. mestre indubitável. Já ouvi falar. Indubitável, é o maior autor de obras de samurai do Japão. Infelizmente faleceu recentemente também, tal qual o Kentaro Miura. O Kentaro Miura faleceu em 2021. O Hirata foi 21 ou 20 também, né? Foi 21 ou começo de 22. Foi em foi 2021 próximo, que o criador de Berserk morreu? Eu pensei que fazia mais tempo, pô. Pensei que fazia bem mais tempo que ele tinha falecido. Falecimento Nossa, de ambos, infelizmente. recente. E aqui é uma obra fechadinha, em 2 volumes, com um traço espetacular, nível Berserk mesmo. Aliás, Berserk é nível isso aqui, porque isso é muito mais antigo, né? O Hiroshi Hirata é um sensei de muitos mangakas hoje. E é bastante violento, ambientado numa época antiga, só que ao contrário de Berserk, que se baseia na Europa medieval, aqui é total Japão medieval. E ao contrário de Berserk, que explora elementos fantásticos, né? Em série Dark Fantasy na sua obra, aqui é muito calcado na realidade. Exatamente. É pé no chão. Mas não é por causa Pô, eu vou tentar não pausar muito, porque o vídeo tem quase 1 hora, pô. disso que deixa de ser maravilhoso de se Isso aqui acompanhar. É espetacular. Fica o convite para vocês conhecerem a nossa editora. Entre os mangakas mais importantes do mundo que a gente já publicou, tem Osamu Tezuka, tem Shotari Shinomori, Sim. Vão tem ser citados aqui hoje. Daiji Kazumini. Então É. aqui é só filé, vocês serão muito bem-vindos ao nosso selo de mangás. Tem Junji Ito, tem Junji Suehiro Ito. Maru. Puta vida, é muita gente grande. Tem muita Meu coisa, tá Deus. bom? Então é isso, tá feito o nosso jabá aqui. Venha conhecer Cuidado nossa com esse editora vício, pô. E bora papear sobre Berserk.
Tá, Vou vamos dar um caos copiar. aqui pra vocês, né? Eu contei isso numa live recentemente, mas vale a pena registrar aqui no nosso vídeo. Comentei com o Danielzinho, né? Fui eu que insisti muito no Danielzinho fazer Berserk. Eu não precisei insistir muito, na verdade, porque você já tava muito afim também. Você insistiu muito porque o público insistia muito pra gente trazer esse conteúdo Exatamente. pro canal, né? Aí fui falar pro Daniel, falou, vamos fazer, Daniel? Aí o Daniel já ergueu de cara a problemática. Vai drag o tempo pra gente ler tudo isso, 40 volumes pra gravar vídeo, né? Falei, não, Danielzinho, a gente vai lendo devagar, vai gravando por arcos e tal. Então tá bom, por arcos, tá bom. Ah, vou começar esse fim de semana então já, vou ler 2 volumes. Falei, tá bom, Danielzinho, então vambora. Aí beleza, o Danielzinho foi pro fim de semana, segunda-feira veio trocar ideia, fui dar carona pro Danny Boy, não lembro pra que a gente tava indo. Aí o Daniel já entrou no carro, draguinho, liso, você tinha tido quanto? 12 De volumes? 12 volumes. No sábado e no domingo. Ele ia ler 2. E eu tava Leu angustiado 12. na segunda, não queria trabalhar na segunda-feira pra ler o final da Era de Não Ouro. conseguia parar, mano. Não dá pra parar, não dá pra parar. Berserk é sensacional e completamente viciante. O da hora foi que o Danielzinho foi na coleção dele, aí ele me contando, né, que ele foi catou os 2 que ele pretendia ler. Eu peguei o primeiro só. Só Falei, pegou o vou pegar o primeiro. Bom tamanho, né? Um bom volume. Pegou o primeiro. Algumas horas aqui, E depois, né? aí o que aconteceu? Acabou o Não, primeiro. ali, pô, rapidão, louco, hein? Deixa eu pegar. Só que li muito rápido, né? Eu vou pegar mais 2 aqui. Pegou Pegou mais 2 e 3 lá, deixei no pé do mundo, li. Pô, já li, já foi rapidão, né? Bom, vai ficar contraproducente caindo toda hora, viu? Que vai pegar de 2 em 2. Aí comecei a pegar 4 já. Aí eu fui ver e tava lendo tudo. A coleção tá lá do meu lado agora. Meu Deus, e o pior é que eu gosto de obra assim, pô. Eu gosto de obra que nos prende e fica doido, tipo série. Aquela série que faz a gente maratonar e não parar de ver, eu adoro, pô. Se Berserk me prender que nem prendeu o nosso querido Bruno, nosso querido né? Daniel, Ele tava com bolo, assim. vai ser foda, E tá? assim, lendo vorazmente. Não dá pra for, parar, sem essa é a parar. verdade, Daniel. Essa que é a verdade. É um dos melhores mangás de todos os Eu tempos. cancelei todos os meus compromissos nesse final de semana pra ficar lendo. Pra ficar lendo Berserk, né, cara? Porque eu tinha lido muito antes, lá, quando saí aqui no formato meio tanque. A gente daqui vai falar pouco da gente fala disso. publicação no formato meio tanto Eu também. tinha lido de maneira muito assim, aleatória, sabe? Eu nunca tive a coleção completa, eu pegava emprestado dos meninos lá que moravam comigo na República. Isso aqui e começou a tal. sair em 2005 no Brasil. ali é como se Exato, fosse eu Turma da comecei a Mônica. 2005 foi quando eu entrei na faculdade, Eu cara. entrei em 2006 na faculdade, então existia esse hype, aí teve as animações e tal, mas eu nunca tinha me engajado como se deve Berserk. Berserk ele é uma obra adulta que exige dedicação de você e é muito melhor, claro, se você lê-la de cabo a rabo na ordem faz diferença, certa, né, cara? né? Então, nossa, agora nessa leitura, a obra Nossa, que cresceu lindo. demais, demais. É indiscutivelmente um dos melhores mangás já feitos de todos os tempos. E Indiscutivelmente. eu ainda não terminei. Eu falo isso até onde eu li. Eu fui até o 14. Eu fui até o 14. final do famoso Eclipse. Aham. Ali. E está entre uma das coisas mais impressionantes que eu já li. Em tudo. Sim, em tudo. Em termos de história, em termos de narrativa, em termos de traço, em termos de Coragem, inventividade. inventividade. Coragem. É um negócio que me arrepiava, assim, de tão medonho. Você ficou arrepiado agora, Dani Boy. Eu fico porque Caraca! é muito grande, Foda. é muito grande. E poucas vezes eu fiquei assim, legitimamente com apreensão, com horror, lendo ou assistindo alguma coisa. Berserk tem momentos completamente aterradores, cara. Eu falava, puta que eu pariu. Eu é tive isso Parece com um negócio Jujutsu. malvado mesmo, sabe? Um negócio tipo, uou. Não, O que é aquela? Parece um negócio. O que é isso daqui, meu Deus? Todo mundo sabe o que é, mas eu vou ficar malvado calado. mesmo, sabe? Um negócio tipo, uou. Meu Não, Deus do céu. a palavra Dark Fantasy nunca foi tão apropriada assim, né, cara? Inclusive, Berserk popularizou Ó, que lindo. esse subgênero da fantasia, o Dark Fantasy. Quando Berserk saiu, já existiam outras obras de Dark Fantasy, mas o Berserk popularizou essa parada, fazendo uma coisa nunca antes vista. Em termos de mangá, ele foi muito vanguardista. Ele, aqui nesse guia oficial de Berserk que a Panini publicou... Esse guia é muito legal. Muito massa, Só né? que cabe um adendo aí, ele fala até o volume 38. 38. Então não saiam lendo ele primeiro, Vai não. pegar Lê primeiro spoiler. os mangás Depois aqui, vem depois aqui. lê nele. Aí no final tem uma entrevista com ele. E nessa entrevista ele revela e fala, cara, eu peguei uma época de mangá que quase não tinha fantasia sendo desenhada. Tinha os filmes da Disney e tal, mas era fantasia mesmo, não era Dark Fantasy. É um barato saber que uma das grandes influências pra Berserk é Disney, filme da né? Disney. Ele coloca aqui as fantasias da Disney. O Puck e tal, o lance do Pinóquio, o do Peter Grilo. Pan tinha a Wendy, né? Aí ele falou, eu vou dar um Parece um elfo a Sininho. pra ser
parceiro do meu protagonista, O Pinóquio influenciado tinha o ali. grilo falante. Isso, ele cita o grilo falante. Lembra um pouco também o do Zelda, aquela fadinha do Zelda. Tem outras coisas, assim, é muito legal. Ah, ele cita inclusive a ambientação, né? Que nessa época era difícil você apresentar de cara um mundo completamente inovador. Então primeiro você tinha que introduzir o cara num mundo pé no chão, uma mais fantasia palpável, mais identificável. uma época mais identificável, tal, que histórica. E aí aos poucos você vai apresentando. Então, por exemplo, você situa o cara naquela época medieval antiga, e aí paulatinamente você introduz elementos bizarros e monstruosos. E aí você desenvolve o seu universo. Para desenvolver seu universo. Ele menciona inclusive a Bela e a Fera como exemplo, né? De que primeiro você tá vendo a Bela no mundo normal, nananana, e aí quando ela vai pro castelo, ela entra num mundo diferente, né? O castelo como um mundo novo ali naquele, entre aspas, é um mundo novo. Mas aí quando ela conhece a fera, que é um elemento fantástico dentro da história. Não, e ele usou isso como aula de narrativa pra começar Berserk, Não mano. barato isso, Disney, servir de base para uma das obras mais estarrecedoras, horrendas e adultas de todos os tempos. Total. Mas Disney tem muita força no Japão. Mesmo sendo algo muito ocidental e tal, tem muita força lá no Japão. Se fôssemos comparar gêneros musicais, Disney é o quê? Disney é pop, né, Pop. cara? E Berserk? Berserk é metal pesado mesmo, bicho. Black metal, né, mano? É grindcore, assim, é black metal, é um negócio... Pauleira. É dark metal da pesada mesmo. Dark metal da pesada, Porra, cara, os caras têm coragem de falar de qualquer coisa, ele toca muito pesado, né? Isso. O Berserk, ele é nesse nível. Nesse nível. E quando ele começou, não tinha esse negócio. Então você vê como o Berserk foi importante pra popularizar o Dark Fantasy, cara. Sim. E é Dark Fantasy mesmo, pessoal. Só que, mano, você vê que o Kentaro Miura, ele é gênio. Ele é gênio. Ele é gênio. Fato. Gênio. Era gênio. Fato. Infelizmente. Infelizmente faleceu, né? Mas como ele você é falou. gênio. Você vê na obra dele que ele tinha um plano, que ele tinha algo a mostrar. Não é aquela coisa do choque pelo choque. Vou chocar pra chocar. Não, o cara tinha uma história pra concluir. Ele até me... É até o que você fala. Usar coragem como argumento me dá gatilho porque eu vi gente defendendo obras podres como Kaifuku. Pois é, Kaifuku é uma obra que choca muitas pessoas e tal. E é bem paia. Mas ele usa o choque pelo choque. Faz qualquer coisa por qualquer coisa, não quer entregar nada com isso, entende? Eu vejo que Berserk, como os nossos amigos aqui contam, quer entregar alguma coisa através disso, na entrevista, quando ele começa o tem mangá, algo ele já a tinha se traçado contar. até o Eclipse. Mas até lá ele tinha traçado. Eu acho muito legal a cabeça dele, porque ele primeiro, o que ele fez? Ele primeiro Eclipse. criou o personagem, o Guts. O Guts. E depois que ele foi desenvolvendo a história, ele queria criar um personagem, um fodão, B10, um anti-herói, né? Muito inspirado pelo Buronson, que a gente até fez um programa aqui sobre Hokuto no Ken. O Buronson, ele fala Buronson Sensei. Esse cara é foda, tá? Uma grande influência pra ele. E ele queria criar um personagem nos moldes do First of North Star lá, Kenshiro. O Kenshiro. E aí ele queria um personagem naqueles moldes. E também ele cita outros exemplos. Por exemplo, o Kikaider, do Shotari Shinomori. Exatamente. Que é o rei dos mangás. A gente tem mangá do Shotari Shinomori aqui. Acabamos de lançar a biografia do Musashi, feita pelo Shotari Shinomori. Que era um personagem também misterioso, carrancudo, anti-herói, né? Fodão, assim, né, cara? É uma coisa meio misteriosa. Ele cita muita influência de Hollywood, né? Mad Max teve isso pra ele. Robocop teve isso. Vários e tal. filmes do Paul Verhoeven, né? Aí ele ficou, putz, eu vou criar um personagem assim. Aí ele delineia o Guts. Aí depois que ele coloca que ele vai ser um anti-herói por conta de seu visual, por conta dessas influências que ele tem, ele fala, bom, se ele é um anti-herói, o que pode motivar o caminho desse anti-herói? A vingança. A busca pela vingança. E aí ele começa a desenvolver a história. Bom, se ele vai se vingar, do que ele tá se vingando? Tá se vingando desses demônios aqui. E se ele tá se vingando, e se a busca dele é vingança, ele sabe que isso é uma coisa muito básica, né? A vingança. Então eu tenho que criar uma boa motivação pra vingança dele. Algo que todos os leitores vão comprar. E aí ele vai desenvolvendo a história, É curioso mostrar... Olha que lindo, cara. Os detalhes desse mangá é muito lindo. Que ele primeiramente pensou num personagem tipicamente asiático, usando inclusive katana, se vestindo como um samurai e tal. E aos poucos ele falou, não vou usar esse ambiente, eu vou seguir os moldes da Europa medieval. Europa. E esse lance da espadona, Daniel, que hoje você conhece diversos personagens com espadão. Nossa, Final Fantasy. Final Fantasy VII tem um personagem lá com espadão. Samurai X.
Tinha lá, como é que é o nome do personagem? Ai, o amigo do... O amigo do Rurouni Kenshin. Ai, cara, como eu vou dar branco quando veio. Mas é um Sagara. visual super legal, né? Sim, maravilhoso. O próprio... Vindo pra produtos mais recentes também, o Devil May Cry, o cara usa espadona. Ele fala que Mas o Guts foi um dos primeirão, mano. Ele tinha Dark Souls também puxa muito de Berserk. O próprio criador do Dark Souls já falou muitas vezes que adorava Berserk. lido algumas descrições, ele gostava muito de literatura, né? Ele usou como base também Senhor dos Anéis, ele gostava muito Conan. do Tolkien, Conan, o Bárbaro. Ele cita Conan. E aí ele citava, que ele lia que alguns personagens usavam espadas muito grandes, espadas de 2 mãos e tal. Aí ele fala, pois eu não tinha visto uma, né? Então ele criou uma espada super exagerada. E aí ele passa a pensar, bom, se ele tem uma espada desse tamanho... Isso Como eu acho que maneja uma espada desse tamanho? Como é que uma pessoa precisa de um físico... Qual que é o físico dessa pessoa pra manejar uma espada desse tamanho? Tem que ser muito forte. Como é que você fica forte? Como é que você domina um bagulho desse? E aí ele vai desenvolvendo a história. Isso é muito legal, né? Você pega um visual, você cria um personagem e aí você deixa a história se contar. Cria um personagem muito marcante, desenvolve todo o ambiente, a história em volta dele. Pra ele ser o fio condutor ali. Esse negócio da espadona é muito massa, que ele cita que ele gostava muito de filme de ação hollywoodiano, né? Muito. E ele queria se basear nas coisas que ele mais gostava, mas não tanto também. Que ele falou que na época, final dos anos 80 ali, era modinha os mangakás se inspirarem nos filmes de Hollywood. E aí ele fala, eu quero me inspirar, mas não tanto assim. Só que uma coisa que ele idolatrava nos filmes de ação é que, ao contrário de hoje, que você tem muito efeito especial ajudando a fazer o filme, naquela época os atores sofriam muito pra fazer as cenas de ação. Tinham que encarnar mesmo o personagem. O ator que interpretou o Robocop, o próprio Schwarzenegger que interpretou o Conan, ele cita isso. Aí ele fala assim, mano, imagina esses caras tendo que fazer atitudes sobre-humanas nos filmes deles, né? Sim. De que forma eles representariam aquilo. Aí ele ficou imaginando de que forma que o Guts ia... Quanto de músculo ele teria que ter pra manejar essa espada. Como ele ia manejar essa espada. Só que aí passou um tempo, ele caiu na real também e falou assim, não, um cara de porte físico muito grande poderia, talvez, na vida real, dar uns 2 ou 3 golpes com essa espada. Mas depois não consegue mais manejar. Aí ele fala, eu vou... buscar fincar o pé no realismo, mas não tanto também. Eu vou deixar que a imaginação minha corra solta. E aí, beleza, aí o cara vai manejar essa espada como ninguém. Não só a espada, né? Vai manejar até o canhão no braço esquerdo, né? Todos os gadgets ali que ele usa. Aí né? ele fala assim, bom, eu vou cara ficar tem com que ter esse um pezinho no antebraço realismo, mas monstro. não tanto também assim, sabe? E aí logo ele abandona de cara essa parada aí de realismo e tal, o que rende momentos espetaculares de combate. Não, alguns combates assim inesquecíveis, Bruno. Berserk. É inacreditável. Não, nunca vi nada sobre esse quadrinho, tá? É um negócio de louco, assim. Você fala, puta que me pariu, como é que o cara desenha tudo isso? Você para e pensa. A obra começou assim em 1989. A gente já tá falando do Berserk, a gente falou que... Nossa, 89? Vai falar, a gente volta tudo lá. Sobre Berserk mesmo, a gente vai falar. Mas você para e pensa uma coisa. Isso ele começou em 89. Tá? Inclusive marquei a revista. Ele começou na revista Animal House, tá? Da editora Hakusenshin. Tinha saído uma história de Berserk em 88, né? Só que não foi pra frente, ele começa a serializar um ano depois. Isso, né? Aí ele vai pra 89. Olha o tamanho do bíceps do personagem. Do mundo. Mas pega o que tava saindo de comics de super-herói em 89. Meu Deus. Não arranha o dedinho do pé de Berserk em termos de cena de ação, cara. Não tem como comparar. Não tem Você como. fala, meu Deus do céu, cara. É bem diferente também, né? Você não se vê... É outro você não estilo vê de narrativa, claro. Sei lá, na Marvel e na DC, uma batalha de espada ou qualquer coisa que seja contada durante 20 páginas. Não tem durante isso. um gibi inteiro. Né? O mangá tem espaço pra isso. Você tem espaço pra isso. Tem. Sabe, o que eu gosto é que ele é muito bom em delinear cenas de ação, inclusive desenhando o personagem várias vezes repetidas num quadro, pra mostrar a agilidade dele. Sim. Então uma hora ele tá defendendo aqui, depois ele tá defendendo aqui, então ele consegue desenhar várias vezes o personagem. Sabe aquele efeito de quando você se mexe muito rápido e você deixa a imagem residual pra trás? Ele é muito bom essa em troca fazer de isso. espada aí tá foda, Rachura, linhas de ação, o cara é gigantesco, Danny Ele Boy. é violento, Drago. Gigantesco. E o gore que ele aplica, quando a espada corta um inimigo, é tripa, é sangue. Saiu desde cara em revista seinen, nunca foi shonen.
Tu é tripa pra todo lado, cara. Pra proposta dele, ele tá à altura de todos os gênios mangakas que eu já vi. Ele tá à altura do Osamu Tezuka, quando tá fazendo quadrinho mais infanto-juvenil, quando tá fazendo perseguição, quando tá fazendo as coisas mais policiais que a gente publica aqui e tal. Ele tá à altura do Hiroshi Hirata, fazendo samurai histórico. Ele tá à altura do Katsuhiro Otomo, fazendo Akira, que é tipo, puta, um negócio futurista e tudo mais, aquelas... Eu tenho que ver o vídeo dele sobre o Akira, pô. Tenho que ver. Muito. Violentas que ele fazia também, de moto, de perseguição e não sei o que. Ele tá nesse nível. Ele tá nesse nível. É um nível tão grande e tão particular que depois dele virou tendência. É um cara que, tipo, só surge um Kentaro Miura de vez em quando. Não tem como surgir outro. Não tem. É um negócio assim, quando aparece esse tipo de gente que eu citei agora, todo meio muda. Porque todo mundo vai copiar e vai ser influenciado por isso. Né? O Kentaro Miura é um... É um desses caras. É um dos gênios. E aí basta você ver algumas imagens, basta você ler 2 volumes do Berserk pra falar, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? E detalhe, o traço dele vai melhorando. Eu tô com medo de comprar tipo 1 ou 2 volumes, aí chegar, eu viciar e depois ter que esperar mais não sei quanto tempo pra ler o terceiro, o quarto, pô. Tem que comprar pelo menos uns 10 de uma vez. Com passar demais. Esse não. Muito. Eu trouxe aqui 10 volumes. Você pega o traço do 1, pega o traço do 10, é outro Kentaro Miura. Você nota ali o estilo. É o mesmo Kentaro Miura evoluído. Exato. Você nota o estilo, o traço, etc. Mas você vê a evolução do cara. Mais refinado, assim. Você vê que é um tipo, puta, é um artista excepcional. É brutal. Assim, o estilo dele é brutal. E eu acho magnífico isso, porque aí, voltando aonde nós estávamos, né, ele desenvolve o Guts. E a partir daí ele vai desenvolvendo a vingança, incluindo os outros personagens que fazem parte dessa história de vingança e ampliando o mundo dele. E aí nós vamos pro estilo do mundo dele, porque assim, os cenários, as armaduras, os monstros, os demônios que ele cria, nossa, cara! Olha isso. Nossa, mano, eu sou muito fã do Hidetaka Miyazaki. Que é o cara do Sekiro, dos games, Dark né? Souls. Dark Souls, Elden Ring. Bloodborne. E o Hidetaka Miyazaki é declaradamente fã de Kentaro Miura e de Berserk. Como eu falei. Referência pra todo lado. E aí, beleza. Fazia tempo que eu não relia Berserk. Nossa, Aqui, olha eu isso. lia É como se fosse o... muito na época da Panini, porque você vai encontrar meu nome nas edições. Eu era da redação da Panini quando isso começou a sair no Brasil. Já nós vamos entrar no tópico de lançamento no Brasil, eu vou falar mais. Mas eu não lia desde que eu saí da Panini isso aqui mais, né? E aí de lá pra cá eu joguei Sekiro, joguei Dark Souls um pouco, jogamos Elden Ring um pouco, tudo aqui no canal inclusive. Sekiro eu dei final e tal. E sabia que o Hidetaka Miyazaki tinha isso como olha o tamanho das espadas. Quando eu fui ler Berserk de novo, e aí você já tem essa outra carga de bagagem, tá tudo aqui. Você fala, caralho! Essa espada é muito foda. Sabe aqueles... Por exemplo, tem uma hora que na história entra aqueles cavaleiros gigantescos montados num cavalo gigantesco também. Aí você fala, caralho, mano, isso aí tem tudo no game lá. Aí no Sekiro, tem uma hora que você enfrenta um cara, parece um Wolverine bizarro, assim, que tem 3 garras e te bate muito, assim. Na sequência aqui, acho que é lá no volume 9 ou 10... que eles estão fugindo num calabouço. Sim. E o rei manda... Eu não lembro o nome desse grupo aí, pegar eles. E aí o cara... Aí a câmera... Os caras grupo mais furtivo, assim. Um grupo de assassinos do leste e tal. Aí o Guts para assim... Eles estão fugindo, o Guts para. Aí ele se liga de que tem presença, alguma coisa assim. Aí eles... Cuidado, né? Aí a câmera, sobe, o cara tá no telhado, no teto, assim. Muito igual o layout lá que eu vi do inimigo no Sekiro, cara. Aí, nessa hora, eu verbalizava. Lendo, você verbaliza. Puta que eu pariu. Você verbaliza, mas você não consegue não verbalizar, mano. Fala, caralho, olha o visual desse cara. Olha que assustador. Olha essas armaduras. Mano, e como é que... Como tinha tanta capacidade de criar esses negócios, mano? Se fosse só um artbook, se fosse 41 volumes de combate, sem desenho, sem nenhuma história, já seria um negócio maravilhoso. Eu já compraria. Já falava, nossa, o cara é muito foda. Mas além de tudo isso, ele consegue criar uma puta de uma história legal pra caramba. Cheio de personagens ótimos. Personagens ótimos. Quando vai ali pra Era de Ouro mesmo, que a gente vai entender o passado, do nascimento até o Guts, do momento que ele tá mostrando ali no começo do quadrinho, bicho, eu não tava esperando aquele, tipo, uou, foi lá pra baixo. Olha o tamanho desse flashback. Quem que faz um flashback, Drago, que dura... Tipo, 11 edições. Começa no 3 e acho que é no 14 que acaba, né? Vai ter 11 edições. 11 edições de flashback. Bicho, o cara tem controle ali. E isso é demais, né? Demais. Porque você entra na história vendo o Guts. Aí esse personagem todo que a gente mencionou e tal.
espadona incrível, cego de um olho, sem o braço esquerdo. O braço esquerdo dele tem um canhão. Aí já mostra que o personagem já tem uma história muito... E ele tem uma pesada alabarda já, no braço direito que dispara, é tipo uma metralhadora de flecha, assim. Que animal. E ele enfrentando, caçando demônio. Tipo, é massa velho. Fazer um negócio massa É o velho. espadachim negro. Espadachim negro. E aí, beleza. Dependendo, conforme vai indo no ritmo da história, ele tromba com aquele colar. Berrelite. O Berrelite, que é aquele... Já é um conceito, você falou que esse Que ovo é com isso? olho, o que é isso, né? É um rosto em forma de ovo, só que com os olhos, boca e nariz, tudo aleatoriamente espalhados. É esquisitaço. E aí ele já fica assustado com esse negócio desse Berrelite e tal. Aí você descobre que os demônios que ele está caçando são apóstolos dos God Hands. Os 5 God Hands. E aí entra os God Hands na história em determinado Dark Souls momento. total. Ainda no volume 2. Dentre os God Hands tem um que você rapidamente percebe que tem uma proximidade com o Guts. O Guts tem conhece. passado aí, tem história aí. Eles têm ele até grita Grift! Ele chama pelo nome pela primeira vez, Grift. E o Grift até fala assim, ainda tá rastejando por aí, você não é nada mais do que um verme que rasteja e tal. E você vê que os caras têm uma relação. Quando acaba esse arco, que é 2 volumes, você volta no tempo, aí você vai ver quem é o Guts, como ele nasceu, como ele ganhou essa espada, como foi criado, como ele conheceu o Grift. A partir do momento que ele conhece o Grift, são volumes e mais volumes. Essa animação é mais saber simples. como que o Grift virou um God Hand. E aí nessa, ele vai colocando muito conceito espetacular. Ele vai fazendo uma história muito inteligente, com uma penca de coisa, de camada. Tem muita camada. Ele sai do massa velho desse personagem. Uou, que personagem louco! Que personagem da hora, eu quero ser ele. B10, fodão, não sei o que. E vai Espadachim negro. E vai pra um caminho muito maduro. Muito. Porque ele discute muitas coisas, né? Tem todo o lance do bem, do mal, aí vai pra uma coisa muito filosófica. Ele discute relacionamento. Ele tem as manhas de fazer praticamente um trisal, né? De 2 homens e uma mulher. Ele faz essa parada. Ele fala de admiração, de desejo de um homem por outro. Ele coloca fundo religioso, essa coisa do God Hand não é à toa. Ele discute coisas impressionantes. É impressionante. Cara. E tem uns diálogos que marcam você. Se fosse só um artbook de combate, já seria fenomenal. Não sendo. Além de tudo, é uma história maravilhosamente bem contada, extremamente madura, que ecoa com qualquer pessoa que lê. É do caralho. E totalmente corajosa, Drago. Totalmente corajosa. O que acontece no volume 13... Você vê que é um cara que ele jamais fez concessões. Olha que foda, capa foda. Essa é a minha história, eu vou fazer desse jeito. Doa quem doer. Doa quem doer. Lê quem quiser ler, eu não tô... Viva com isso. Não tô forçando ninguém a ler. É isso, não tô forçando ninguém a ler. É a minha história. Se não gostou, vaza. Eu respeito muito isso, cara. Tanto é que ele, depois do Eclipse, né, que é onde a gente vai comentar o nosso programa mais a fundo da saga mesmo, e tal, diz ele que perdeu uma penca de leitor, né? Perdeu. Porque ele fala na entrevista. Fez sumiu boa parte dos personagens ali que ganhou o coração dos leitores durante 11 edições. Ele perdeu um monte de leitor. Tava preocupado. No Game No Life. Claro, e ele choca, né? Os leitores ficaram chocados. Claro. Aí o leitor fica chocado, tem leitor que não voltou mais pra obra dele. É a coisa mais pesada que eu já vi num quadrinho. É isso que ele fez. E eu que eu já Você sabe que depois do Eclipse tem outras coisas tão pesadas quanto ainda, viu? Eu quero só ver o que vai acontecer. Tem muita coisa pesada. Esse comecinho do Berserk, depois ele vai pra esse arco que começa chamando a Era de Ouro. Eu vou ter que comprar 44 volumes de uma vez, pô. Começar a ler, eu não vou terminar mais, velho. Quando eu começar a ler isso aqui, vocês esquecem live, esquecem vídeo. Esquece. Claro, são vários capítulos, né? Mas ele é a Era de Ouro, tem vários capítulos, depois vão vindo outros com outro nome. Mas toda essa passagem é conhecida pelos fãs como Era de Ouro. Ficou marcada Lembro assim que eu como Era conheci de Ouro. Berserk Só que com o Era um de vídeo Ouro mangá que conta a história da Era de Ouro, o flashback. Que aí eu achei legal onde a você história. vai entender. Depois de ler toda a Era de Ouro e ver o que acontece nesse evento chamado Eclipse, você vai entender Digital se safa, a né, vingança cara? do Guts. O porquê que no presente ele tá caçando os God Hands, os olha apóstolos e olha tal. isso. Qual que era a primeira ideia do cara? Vou criar um anti-herói, a busca dele, vingança. Só vai entender o motivo da vingança 14 edições depois. Pô, muito louco. Muito, Daniel. No tempo dele, do jeito dele. Pera ainda, já volto rapidinho. Vou só pegar uma... Voltei, estou de volta. Vamos voltar pro vídeo.
Beleza. Jeito dele. Com essa arte espetacular. Se eu não me engano, é na própria entrevista que ele fala assim, que ele percebia em outros mangakas da época que eles tinham receio de apelar para flashbacks. Porque os mangakas sentiam que os leitores não gostavam de flashbacks. Porque quebrava o ritmo da ação. Tem, em várias ocasiões eu acho flashback chato. Eu também acho. Aí os caras faziam um flashback rapidão e depois já voltava pra história e tal. Ele falou... Ajuda pra, por exemplo, novos leitores que tá pegando um mangá, por exemplo, de uma edição que não é a primeira e tal. Começou na edição mais recente, que nem o David Jones com One Piece. Ajuda pra pessoa desinformada, mas pra pessoa que acompanha a história diariamente, é paia. Eu não quero fazer isso, porque senão vai parecer que as motivações foram meramente jogadas. É uma informação. Isso foi uma meramente... Exato, essa é a palavra que ele usa. Vai parecer que eu apenas coloquei uma informação sobre aquilo. Eu não queria uma informação. Eu queria que o leitor sentisse e entendesse. E o que ele faz é isso. Você convive com o bando do Falcão durante dias. Você participa das batalhas, você participa dos dramas, você sofre com as perdas, você vibra com as conquistas. E aí quando acontece o que acontece, você já tá íntimo daqueles personagens. Sim, lá. cara. Você conhece eles, né? Nossa, mano. É outra história. Outro rolê. Mas você fica o tempo inteiro falando o que vai acontecer com esse Griffith, por que ele vira God Hand. Aí você, molecada, vocês estão entendendo? Ele dá um spoiler da obra. Hoje que a galera toda... Não, isso é spoiler, É toda traumatizada com spoiler. Qualquer coisa que a gente fala no vídeo é spoiler. Mad Max se passa no futuro pós-apocalíptico. Spoiler! Eu sabia que era uma distopia, você não pode falar um negócio desse. Tudo é spoiler. Acabou com a zumbi, não pode falar isso. Aí, mano, ele começa dando um spoiler, velho. Sim. Aí ele volta pro tempo, você já sabe que o Griffith vai virar um God Hand, um inimigo mortal do Guts. Como que essa relação de admiração mútua vira uma inimizade tão forte? Ele começa com um spoiler e te mantém preso por muito tempo, só pra você saber, porque ele entende que o que importa mais do que o porquê é o como isso aconteceu. E assim ele vai te segurando na obra. E aí é o que eu falo, o desenvolvimento do Guts e do Griffith não tem igual, Drago. É um negócio maravilhoso de bem feito, assim. É bem feito demais, demais, Os dois se opondo, né? Os dois se opõem o tempo inteiro, né? Eles se colocam ali como adversário em diversos momentos, eles se conhecem por conta de uma adversidade. E aí tem, ele é o espadachim negro. Ele é um monstro, ele é bravo, ele é brutal, ele é forte pra caralho, não sei o que. Olha isso. Griffith é tipo uma besta. Magrelo. Ele é luz. Né? Reluzente. Ele é reluzente, ele é calmo, ele é plácido, ele é completamente diferente. Ele é um anjo. Até inocente, né? Ele é um anjo. Ele vai transformando o Guts num demônio e o Griffith num anjo. Né? Ele é visto ali como uma figura santa. Celestial, né? Celestial, às vezes, né? E, pô, só isso, só de trabalhar bem as duas potências, o bem e o mal, e o bem e o mal se misturam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso que é muito legal. Não é preto e no imediatamente branco. ele coloca, não é porque esse é dessa maneira que ele vai agir dessa maneira e vai ser malvado, e esse é dessa maneira que ele é bonzinho. Muito pelo contrário. Sabe, as pessoas mudam o tempo inteiro, né? Depende do momento de cada uma. Bicho, é a coisa mais maravilhosa. E aí tem muito autor de... Os caras vão chorar no meio do vídeo. Várias obras afora. Aí você vê os autores colocando suas ideias nas palavras dos personagens, né? Aí você tem os ideais do Griffith, são muito contundentes. Aí você pensa, putz, será que é isso que o Keitaro Miura pensa? Ele tá transmitindo através do Griffith? Só que daqui a pouco vem o Guts e contesta aquilo com outro pensamento. Sim. Aí vem o Corcus e bota o Guts contra a parede naquilo que o Guts tá pensando. Total. Aí vem a Casca e contesta de novo. Então o Keitaro Miura, ele planta filosofias e pensamentos e depois os destrói, os quebra, os molda. Eu não li tudo ainda, mas não me parece que ele é um autor que tenta passar qualquer ideologia dele aqui. Ele tem vários pontos de vista. Ele cria ideologias para os personagens. Entendi. Os personagens. Legal. Isso é muito, muito interessante. Muito, é louvável, cara. É bonito de ver, sabe? E cada composição de página, né, Daniel? Meu Deus. Ele tem as manhas de ambientar a batalha. Olha Sabe que aquele lindo. momento antes da batalha, que você tem os personagens um de frente pro outro, só que aí ele coloca versões maiores daqueles personagens deles desenhadas no céu. Sim, sim. Uma mais em cima, outra mais embaixo. Ou então aquela sequência de ação que ele vai dar um golpe e aí ele coloca o movimento da espada
né? Aquele baita, nossa, aquela sequência com rachura pra tudo quanto é lado e tal, mas ele, ao mesmo tempo ele implanta um quadro com um zoom no rosto do personagem, fazendo aquele esforço. As composições que ele cria são magistrais, cara. Então por essas e outras que Berserk é uma das melhores obras que a gente já leu na vida, cara. Sim. Uma das melhores, uma das mais ovacionadas É. e uma das mais referenciadas hoje em dia. Tem referência por tudo. Como você falou, em jogo de videogame, no cinema tem. A gente publica o Copra aqui na Pipoca e Nanquim. Já são 4 volumes, os 5, 6 Copra dizem que é muito bom, tá? Tem referência aqui. O Michel Fife, por exemplo, ele usa ele tem um Rei Ovo aqui, que é uma homenagem, de certo modo, ao Berrelite. Berrelite. Né? Na nossa 6ª edição, tem um texto editorial do Michel Fife que ele fala que os últimos... Existe alguém certo e alguém errado no Berserk? Ou é tipo, por exemplo... Não sei, não tô sem um exemplo na cabeça agora. Mas tipo, não existe o mal, só existem opiniões diversas e tal. Ou tem o mal, tipo um Freeza e um Goku, que claramente tem um mal, um personagem do mal e um personagem do bem. Ou tipo, as ramificações deles são tão maiores que não tem isso de Copra, 0 ou 1 e tal. Um texto tem muito essa, sincero, né? Quando ele questão fala o que ele binária. aprendeu, não só com a obra, mas com o Kentaro Miura, de como conduzir uma história, de como acreditar naquilo, de como fazer a coisa do jeito que você entende que é o certo. Sabe, é um texto legal pra caramba. Quando você for publicado, vocês vão ver a importância que o Miura teve pro Michel Fife, que é um autor de quadrinhos norte-americano, contemporâneo, do outro lado do mundo, fazendo super-herói. E você relendo o Berserk agora, você pegou várias das paradas do Michel Fife também, Tem né? várias paradas. As referências, Você vê né? assim que é bem... É uma influência muito forte. Muito forte, muito, né? Muito forte. Ele faz um texto de despedida, então, um texto pro Kentaro bonito. Miura, né? O Miura nasceu em 66 e faleceu em 2021 de um problema de dissecção na aorta. 54 anos, bicho. Com Problema no apenas coração. 54 anos, cara. Ele lançava o seu mangá desde 1989 e saiu ainda um capítulo póstumo em 2021, que foi o capítulo 364, o último capítulo de Berserk. A obra começou em 89, como eu disse, na Animal House, mas em 1992 foi cancelada e a obra passou a sair na nova revista da Hakusensha, que era a Young Animal, e continuou lá até recentemente. Não foi aí que ele fez a transição? Porque ele falou, putz, a revista foi cancelada, agora eu preciso voltar com o Berserk em outra publicação. Isso! Aí ele tem a ideia e fala, bom, agora eu vou entrar na Era de Ouro. E a Era de Ouro, eu vou usar outra grande influência e outro tipo de mangá que eu gosto muito, que é o shoujo. Isso! E ele pega a Rosa de Versalhes, pega essa influência e fala, bom, agora Berserk vai dar uma mudada de tom. E esse lance dele pegar o shoujo era para momentos de contrabalancear todo o terror e a coisa horrenda das cenas de ação, né, dos demônios e tal, de Berserk, com momentos de humor, de leveza, de amor. Aí ele usava técnicas dos shoujo de que ele era muito fã, cara. E até 2021 essa revista ainda saía, e quando publicou o capítulo póstumo, o capítulo 364, né, publicou póstumamente na revista, a revista saiu inclusive com um texto de despedida pro autor, vários mangakás deixando seus relatos lá e tal. E esse capítulo, ele vai sair no Brasil também. Porque até agora a Panini publicou 40 volumes, tampou. E o 41º volume já foi publicado no Japão, completando realmente tudo que o Kentaro Miura fez. Tá? Vai ser continuada por um amigo do Kentaro Miura. Um amigo do Kentaro Miura. Então vai ser... Eu pensei que acabou, não ia ter mais nada e tal, mas vai ser continuar. Ah, que legal. Koji Mori. Ele era mangaka também e parece que o Kentaro sempre falou da história, os rumos da história, o que seria o próximo capítulo e tudo mais. Parece que ele tá super por dentro. E ele deu uma declaração, falou, eu só vou escrever o que eu lembro exatamente do Miura ter me falado, ter me contado. Eu não vou inventar nada. Eu vou concluir a Talvez falte coisa, mas ele não vai inventar nada. Então ele também não vai expandir nada, ele não vai seguir lançando Berserk, não, ele falou que ele vai concluir Berserk. Ele sabe os planos, pra onde vai, tinha umas anotações também, o editor também sabia. Pode, gente, tipo, um amigo assim, certo, que é um amigo próximo, aparentemente. Mas pode só ser tipo a família, né, que tem os direitos de Berserk, chamar o cara pra fazer, né, mas...
Legal. Eles também sabiam mais ou menos o rumo da coisa. E ele já tinha falado que Legal. era o arco final de Berserk. Eles já estavam trabalhando no arco final. E ele vai fazer Tá. isso com a aprovação da família Isso. e também da própria beleza. editora Hakusensha, né? Aqui, galera, você percebe que o Koji Mori é um autor que ele gosta muito, porque ele menciona na entrevista do guia oficial aqui, olha o que ele fala aqui, galera. Ele fala assim, ó, no contexto da entrevista, ele está mencionando o quanto ele passou, de determinado momento da obra, no Arco da Era de Ouro, a pegar aspectos da realidade dele e levar pro mangá. Então, tipo... pros personagens, né? pros personagens. Então, tipo, as pessoas que ele conhecia e que ele tinha relação, ele começou a pegar trejeitos e características das pessoas da vida real dele e levar pro mangá. Vivências dele, levar pro mangá. E aí ele é questionado a respeito disso, e aí chega uma hora que ele diz assim, ó: a relação do Guts com o Griffith foi baseada na minha amizade com o mangaka Koji Mori, autor de A Ilha do Suicídio, entre outros. Quem é um ou outro varia de situação para situação, mas acredito que a relação deles simboliza a amizade entre homens. Ó, tem um pouco do Koji Mori e do Kentaro Miura, tanto no Griffith quanto no Guts. Sim. Né? Que legal isso, né? E é agora... justamente esse cara que vai dar continuidade. Vai dar continuidade não, né? Vai finalizar o Berserk, né? Vamos ver como é que vai ser o final aí, né? Mesmo que não fosse finalizado, pra mim, já é o suficiente. O que eu já li de Berserk, esses 40 volumes, já satisfaz, cara. Você fala assim, Sim. o fato de não ter um final não invalida o que o Kentaro Miura fez. Às vezes o final também é um negócio muito superestimado, né, cara? Todo mundo precisa de um final, um grande final. Mas a trajetória é tão espetacular. Eu gosto muito do Tanta coisa conceito maravilhosa. de final aberto. Tipo, eu não me incomodo muito com o final aberto. Às vezes, eu até prefiro. Você lê só teu Eclipse, você já vai ter umas... Já é uma leitura super influente, maravilhosa, né? Exatamente, cara. Mas que bom que pelo menos vai um mestre mangaka aí que era muito íntimo do Kentaro Miura que vai tomar a frente que bom mesmo. disso, né? Tomara que seja aí, bom. seguindo aqui, galera, eu falei que bom em esse final de 92 Berserk. foi pra revista Animal House, mas nesse Young período Animal. o Kentaro Miura já tinha realizado um sonho na carreira dele, que era trabalhar com o Buronson. Mas como é que ele chegou nesse sonho? Vamos por partes aqui, só pra dar uma pincelada na carreira dele, que ele começa a desenhar mangá mesmo, o primeiro mangá dele sai com 10 anos de idade. 10 anos de idade. É legal ver a história dele, porque ele realmente era apaixonado por mangá e nasceu pra isso. Ele escolheu o caminho do mangá. Falou, vou ler. E foi que foi, né? Com 10 anos, ele cria um mangá, né, que chama Muranger. Que é uma brincadeira com o nome dele e tal, e a coisa do Ranger e tudo mais. Novamente uma influência do Shotaro Shinomori. Exato. Aí ele faz o Muranger e... ele faz na escola. Entrega pra molecada, pros amigos dele. É uma produção da escola. Os leitores dele eram os colegas da escola. Detalhe, não é um mangá, uma edição. Ele faz 40 edições do Muranger e entrega pra molecada, pros amigos Olha dele. que massa. Pô, essa criança tá disposta, tá? Tá disposta. Imagina o pai chega, já fez o trabalho, filho? Não, pai, tô terminando aqui o mangá pra entregar pros meus amigos. 40 edições. 40 edições, Tá mano. maluco. Então o primeiro trabalho dele é um negócio Começa- super amador e tal, mas dizem que já era super bonito. Assim, 10 né? anos. Umas baita do desenho, umas páginas legais. Que tal. maneiro. Com 10 anos ele começa a fazer isso. Aí o segundo mangá dele sai em 1977, Ken no Michi, que traduzindo aqui literalmente seria o caminho da espada. Foi nesse mangá que ele usou tinta nanquim pela primeira vez, com o apoio dos amiguinhos dele também, que o ajudaram a publicar seu primeiro doujinshi. Sabe o que é um doujinshi? É um fanzine. Ah, tá. É como é chamado fanzine lá no Japão. O primeiro fanzine dele foi feito com o apoio dos amiguinhos também, amiguinhos, nessa época ele já era maior, era em 1982, mas os caras bancaram as impressões do primeiro doujinshi dele, legal. né? E aí ele vira Boas profissional a amizades partir também, de tá? então. Com 18 anos ele já era assistente do Jorge Morikawa, autor do célebre... Hajime no Ippo. Exato. Hajime no Ippo. Grande mangá. Ah, mangá. E o cara já era foda. foda. O que esse cara fala pra ele? Essa história é maravilhosa, né? Morikawa. Pouco tempo trabalhando junto, ele chega... Ô, foda. Miura, seguinte... Eu não tenho mais nada pra te ensinar. Você já sabe tudo, você é perfeito, você é um autor completo. Tchau. Você não tem mais o que fazer aqui Não tem mais o que fazer. Dispensa o Kentaro Miura porque ele tava já prontíssimo. Vai brilhar com suas próprias obras. Sensacional. Vai ficar aqui com vocês State View mais não. Olha que legal, Muito cara. legal. Muito foda. Aí em 88, a primeira vez que ele faz o Berserk, como você mencionou, ele também começa a trabalhar com o Buronson. O ídolo dele, agora ele tá desenhando obras do Buronson.
E aí ele começa o Berserk... Eu já ouvi essa informação do Pokémon. E ele faz um mangá chamado King of Wolves. É engraçado. Que, na verdade, é um volume único, mas depois ganha uma King sequência, uma of prequel. Wolves. No total são 2 volumes de King of Wolves. E... Eu acho que a sequência sai um pouco tempo depois, sai em 92, coisa assim, quando ele tinha que fazer a transição de revistas do Berserk. Aí até ele, é isso. Aí ele pensa assim, fala assim, acho que compensa mais eu ficar fazendo os trabalhos com o Buronson Sensei. Uhum. Os editores também pensam, acho que compensa mais ele fazer Que também era pela Hakusensha. Era pela mesma editora que saía Berserk. Aí na cabeça dele ele fala, vou desencanar do Berserk agora que mudou a revista e tal, não sei o que, eu vou continuar com o Buronson. Aí acho que tem um editor que fala, parece uma boa ideia pros editores também, mas ele fala, não, mas continua o Berserk sim. Continua assim. Tenta fazer. Não desiste. Faz lá seus trabalhos com o Bronson, mas quando puder faz o Berserk. E aí ele continua o Berserk, felizmente, para nossa alegria. Aí parou a parceria dele com o Bronson, rendeu mais alguns projetos, depois ele parou e seguiu só com o Berserk. Exato. O Berserk começou a fazer tanta fama que em 2002 rendeu para ele o prêmio cultural Osamu Tezuka. Ele ganhou por causa do Berserk. Aqui na editora Clocknekin nós já lançamos obras premiadas pelo Prêmio Cultural Osamu Tezuka, como A Lanterna de Nyx e O Estranho Conto da Ilha Panorama, que nós vamos lançar também em 2023. Nesse exato momento deve estar em pré-venda, se não está, vai entrar daqui a pouco. Sim. Dá uma olhada aí na descrição. Dentre outros, tá? A gente já lançou bastante mangaka premiado, né? E é em 2006, Danny Boy, que começam os hiatos. Hiatos que deixaram os fãs muito putos, né? Porque eram bem intermitentes. A partir de 2006, Berserk saía quando dava pra sair. Né? Às vezes tinha um ritmo mensal, mas aí era irregular, tipo mensal, beleza, 2 meses saía, depois ficava um tempão sem sair. Era sem previsão mesmo, né? Tanto que saiu de 2006 a 2021 foi assim, foi uma produção bem mais devagar. De 89 a 2006, ele produziu coisa pra cacete. Sem parar. Quase 20 anos já. O ritmo profissional de um mangaka é uma loucura, né? É uma loucura. Ele deixa bem claro na entrevista que ele, ao muitos mangakas, não sei como fica doido. Quando ficam mais velhos e mais experientes, começam a ficar cansado e a caprichar mais nos storyboards com traços mais simples, ele não conseguia fazer isso. Não, eu acredito que não, vagabundo. E nos não mínimos sei. detalhes. Você vê que ele cria armadurinhas cheias de micro detalhes. Só que ele se complica fazendo isso, porque ele tem que desenhar quadrinho após quadrinho. Em cenas muito complicadas. Eu fico lendo e falo, quem que é o maluco que faz negócio? Pô, o Akira Toriyama, que pra mim é um mestre dos mestres do mangá, ele era preguiçoso, pô. Desenhava os personagens lutando na velocidade da luz porque ele tinha preguiça de desenhar. O nosso querido Kentaro Miura é completamente contrário. Ele faz o mais detalhado possível. Agora imagina pra replicar esse mesmo detalhe numa outra página. Aí numa outra página. Pô, tá maluco. Mas o trabalho em si fica foda, tá? Fica outro nível. Negócio tão complicado que vai aparecer tantas vezes. Então, não é? Exatamente. Isso, até por isso acho que começou a ter muito hiato, né? Sim. Porque vai cansando o cara. Em 2013, inclusive, ele faz um hiato também maior para lançar uma outra obra, um one-shot, chamado Gigantomachia. Eu vi aqui, está, e tem um vídeo sim. Eu vou até colocar aqui na minha playlist para assistir possivelmente essa semana. A história de Vagabond, totalmente diferente e polêmica. Ótimo, que parece saiu um vídeo aqui legal. no Brasil também. E no total, até os dias de hoje, é dito que já vendeu mais, no mundo todo, Berserk já vendeu mais de 50 milhões de cópias. É um fenômeno. Mais de 50 milhões. E ganhou anime também. Entre 97 e 98, passou um anime de 25 episódios, adaptando boa parte da Era de Ouro. Depois, em 2016 e 2017, eu posso assistir esse anime, pessoal? Eu posso assistir? Porque eu acho esse anime com animação tão legal, pô. Eu acho a animação desse anime tão linda. Não sei por que ele teve tanto problema. Eu sei que não tem o mesmo detalhe do mangá e tal. Mas tem um estilo, que é estilo anos 90, que eu acho muito charmoso nos animes. Saiu outro, o Miura, inclusive. A arte dos anos 90, eu acho. Esse daí já é foda. Mangá, tal, e já não dá, não. Deu a notícia em primeira mão, se eu não me engano, para os fãs que se animaram todo, mas depois quebraram a cara, porque o anime foi muito mal recebido por conta de sua animação bem porca. Eu não vi esse anime. O primeiro eu vi quando era bem mais novo. E lembro que eu não gostei tanto assim também, comparado com o mangá. É difícil demais adaptar o traço do Miura para anime, né? É tipo adaptar Junji Ito, assim. Não sei se funciona muito bem. E também em 2012 saíram 3 OVAs, se eu não me engano foram 3 OVAs de Berserk. O que eu tô ligado dos animes são isso. Se tem mais alguma coisa que saiu e eu não tô falando, pessoal, nossa, por que favor, deixa aí a animação bonita desses OVAs. Quando era bem mais novo.
E lembro que eu não gostei tanto assim também, difícil. comparado com o mangá. É difícil demais adaptar o traço do Miura pra anime. Pô, né? pra mim, adaptar Berserk tinha que seguir o traço aquele traço do primeiro anime dos anos 90, tá? Eu acho que tem aquela arte fica incrível, pô, em anime questão mais europeu e tal, que trata Assim, demônio, não sei essas se coisas. Eu acho que funciona muito bem. fica muito E também charmoso em com o Berserk. 2012 Pena que saíram cortaram muita 3 coisa, né? OVAs, Como vocês se não me engano, falaram. Foram 3 OVAs de Berserk. Essa animação Eu tô mais ligado. moderna, pra mim, não combina muito, cara. Pra mim, eu não sei, eu não gosto. Os animes são isso. Se tem mais alguma coisa que saiu e eu não tô falando, pessoal, por favor, deixa Mas aí é a preferência informação minha, né? Eu nos sou comentários sou pra apenas um gente, merda tá? falando E no besteira. Brasil, a obra chegou, como a gente falou, em 2005, numa época em que os mangás estavam engatinhando aqui. Lembre-se que o formato mangá mesmo, no sentido oriental de leitura, se iniciou em 2000, com Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco pela Conrad, e no mês seguinte com Samurai X e Sakura Card Captor pela JBC. Exato. Passou um tempo, a Panini entrou nesse mercado também e Berserk foi uma das suas primeiras publicações. E era a época dos meio tanco. As editoras não apostavam em publicações grandes assim com 200 e poucas páginas. O público brasileiro não vai comparecer não, vai ficar muito caro. Já tem um vídeo no canal falando sobre os mangás meio tanco. Já gravei também um Vamos dividir vídeo ele na deles, metade. muito legal, tá? Então, 2 volumes equivaliam a um inteiro do original japonês. É, o que tá? parece. E foi assim que começou a sair no Brasil. Outra época, mano, isso aqui... Porra, eu tinha essa coleção completa. Saíram uns 80 meio tanco. 80, são equivalente aos 40 aqui. Eu vendi tudo pra ficar só com essa. Essas edições aqui são da Jéssica, que é muito fã de Berserk também, tá editando esse vídeo aqui. E era outra época, né? Porque tinha... É legal você ver que tem sessão de cartas no verso aqui. Um monte de matéria, sessão de cartas, inclusive, editorial pra caramba. Abre com uma carta aqui. Finalmente, há 2 anos que eu espero o mangá de Berserk pra finalmente entender o final do anime. Imagine minha ansiedade para pôr as mãos nesse mangá. Obrigado, 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 obrigado. O cara agradece muito aqui. E aqui, ó, no volume... a Jéssica trouxe volume 1, 2, 3 e 4. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, o Berrelite na capa, mano. Você vê? O Berrelite. Sim. E na época que eu li isso aqui, eu fui reler agora, eu falei, mas já no volume 2? Eu não lembrava, me parecia que era muito mais longe. Não. Porque eu lia mensalmente na época, então eu demorei 4 meses pra chegar do Berrelite. E aqui eu li em uma sentada e já tava no Berrelite. Pra mim, hoje, posso muito mais rápido. E queria destacar o volume 29, que é como a Panini publicava na época a sessão de cartas, 29 é o quê? leitores e tal, a Panini publicou um... 14, como é que fala 15? quando é uma fanfic? Uma fanfic. Publicou uma fanfic de Berserk aqui, com o Guts se encontrando com personagens fanfic da quando ficção. não sabia o que era fanfic. Contra o MacGyver, né? Um negócio assim. Contra o MacGyver, Que loucura. Que foda. Ih, o Chapolin, o Vera Verão. o que é isso? De Publicou. onde vem essa piada? Parece que era um pouco assim, Forrest herança Gump. ainda dos quadrinhos. ET. Que foda. Mensais de Total. super-herói Da editora Abril. que tinha Aí eu muita ET sessão de e o carta, Rodolfo, interagindo meu com o leitor. Então Deus tinha aquele do negócio da céu. sessão de carta, né? A arte do leitor e tal. Aí os editores aqui na época pensaram, por que não? Por que não? Vai ser legal. Texto do leitor também, além de arte do leitor, vai ser legal. Hoje em dia é impensável uma parada Pensável, dessa. acho que os japoneses sequer aprovariam, Sim. né? Mas, cara, é um retrato de uma época, né, Sim, cara? legal. Acho super legal isso daqui. Esse volume, inclusive, deixa eu ver, começou a sair em 2005, isso aqui já era 2007 já, quando saiu o volume 29. Tem umas diferenças editoriais de tradução, nome de personagem. Aqui é Gats, depois fica Guts mesmo. Aqui é Gats com A, depois é Guts com U. Porque quando veio o primeiro guide de Berserk e a redação recebeu, isso depois eu conversando com a galera da redação descobri, eles viram que a grafia correta era Guts. Pô, que eu acho que faz muito sentido. Eu vejo o batismo Guts uma coisa assim, do inglês, né? Do coragem. Serve pra tripa, pra entranhas e tudo mais, mas Tem serve significado, pra coragem, pra colhões também, né? É. E tem tudo a ver com o personagem, né? E aí olha que louco, mano. O Berserk tanco comum, o tanco mesmo aqui, a versão igual à japonesa, começou a sair no Brasil em 2014. Na época, os fãs que colecionavam isso aqui ficaram empolvorosos, preocupadíssimos. Será que a Panini vai descartar agora isso? E quem tá colecionando daqui? Como é que vai seguir? Mas a Panini seguiu. Com a meio tanco também, ó. Aqui eu tô no Guia dos Quadrinhos. Cara, até 2012 saía de forma muito recorrente. Mas depois, ó, 2013 tem só 2 edições. 2016 sai mais um. 2017 sai 3.
2019 saem 2. Olha o tempo que levava pra sair esses meio tanco. Mas a Panini foi até 80. Agora eu não sei se eles vão fazer um 81 pra dar cabo dessa edição 41. É difícil, hein? Eu também acho difícil, acho que eles vão ficar só aqui. Eu não apostaria que vai ter meio tanco da 41, não. Tem que Esse botar seria mais 81 e dois 82. meio tanque, Eu Sei não lá. sei, mas eu não apostaria, não. E aqui já tá no volume tem que 40. fazer, Quando pô, começou já em 2014, começou, termina. Eu tava na redação. Eu entrei lá na redação Planet Mangá em 2013. Então, eu não era editor, tá? O editor era, se eu não me engano, o Diego M. Rodegueiro e a Beth Kodama. Às vezes, acho que depois que o Diego M. Rodegueiro saiu, entrou a Beth Tem umas Kodama. edições dela. Aí na reta final eu já não sei, já era outro editor já. Mas quando eu tava lá, era o Diego, mas eu participava revisando também. Se você for no expediente final do livro, né, naquela página toda, você vai ver lá, editores, Bruno Zago, Diego Rodegueiro e Elza Keiko. Legal, né? Tá aqui, cara. Tradução de quem? Drica. Drica Sada, A que Drica. traduz todos os nossos mangás, fundamental pro nosso selo Drago aqui. Legal. Tradutora de Berserk E também. tá bem editadinho, né? Muito legal. Olha, eu só acho uma pena a Panini não ter caprichado muito na encadernação disso aqui. Fica uma crítica construtiva aí pra Panini, mano. Porque é um mangá que luta pra fechar nas suas mãos, cara. Ele luta pra fechar. É. Porque ele é meio... Ele não é tão... Porque quando você usa o papel offset assim numa encadernação, se o mangá fosse um pouco maior, a folha ia fazer peso pra frente e ia abrir. Mas não dá, porque como é fininho, a lombada fica puxando toda hora ele. E não tem a costura, só tem a cola, só tem o PUR. Por não ter a costura, ele fica tentando fechar. Então é um mangá que você tem que fazer esforço pra ler mesmo. Mas em termos de edição, de tradução, tá muito legal. Muito Baita legal. mangá Críticas, baita caprichado críticas mesmo. pro mangá, Você tá? vai que vai na leitura disso daqui, cara. Eu ainda não completei minha coleção de Mas Berserk. tá reimprimindo a Tá Panini, reimprimindo. né? Você precisa do volume 21. 21, 22 e 24. É? 26. É, eu às vezes anotei. você por tem, favor, por você favor. tem repetido aí, ó, vai estar aparecendo na telinha aí. 21, 22 e 24. Olha lá, Esses pronto. dois. Os mangá que o Danielzinho precisa. Mas o 21, a Panini acabou de reimprimir o 20. É. Então o 21 daqui a pouco você pega, cara. Gente, é uma coleção que vocês precisam fazer mesmo. É daqueles clássicos absolutos dos quadrinhos. Aproveita que tá a reimpressão que tem. Eu acho que da reimpressão já tem alguns difíceis de encontrar. Sim, já Já tá tá meio esgotando a difícil. reimpressão. Mas se vocês encontrarem aí ou não tiver completa, é o momento. Aproveita, faça mesmo. essa Aproveita mesmo, mano. Vale a pena. E é aquela parada que a Panini tem que reimprimir pro resto da vida. coleção. Sim. O nosso azar, né? Porque a editora Pokémon aqui adoraria lançar Berserk um dia. Mas assim, Mas eu eles não vão abandonar isso, não. acho que eles não vão são seguir um loucos. caminho que a Viz segue lá nos Estados Unidos. Depois tudo fazer mais. outra edição. E lança capa dura. Eles fizeram isso com o Monster, por exemplo. Pô, eu É quero verdade. muito, Malucos. pô. Eu não sei se eu espero. Eu acho que eu vou esperar o capa dura mais grande. Porque, pra mim, que eu tenho pouco espaço aqui em casa, fica muito difícil ter muitos livros, muitos mangás e tal. Compensa mais só um mais grandão, ou 3 mais grandão, 4 mais grandão. Se entende? não lançasse Berserk Deluxe, fodão. Você já viu a edição Tem Deluxe que da lançar. Dark Horse nos Estados Unidos? É a Dark Horse que com lança? capa de couro preta? É a Dark Horse? Eu É. achava que era a Viz. Não, é a Dark Tá, Horse. Dark Horse. Ah, por isso você falou, seguir o modelo da Viz. É, eu é. achei que você estava seguindo o modelo da Da Viz Dark em outros Horse é mangás. linda, que vem o símbolo, o estigma do sacrifício e Isso, tal, né? vem na capa. Linda Lindo. coleção. Eu adoraria lançar isso no Brasil, mas a Panini não vai abrir mão de uma série dessa. Não eles larga esse são loucos. osso, não larga esse osso, tá louco? Se largar, já vai ter gente na fila pra pegar. Certeza, JVC, qualquer um, vai todo mundo pá, vai tentar pegar o gigante, Berserk. gigante. Mas isso aqui tem que ser mantido em catálogo todo sempre, né? É. Todo sempre. E esse foi o nosso vídeo de tudo sobre Berserk. Tem tanta coisa pra falar ainda. Mas a gente vai falar no nosso próximo vídeo, em que nós vamos comentar com spoilers o arco, a primeira parte aqui até o bom pedaço da Era de Ouro. Tá bom, Pode ser? pode ser, combinado. Com o like da galera? Isso. Com o like da galera, então, pessoal. Nós vamos papear mais sobre Berserk, então. Ah, mano! Vai ficar uma baita playlist. Se inscreve aqui no canal Poc Nankin. Dá uma olhada no... Ótimo vídeo do Pipoque Nankin. Quem puder, vai lá, se inscreve, deixa um like, que é um canal incrível sobre mangás, cultura pop, HQs e tal. Deixa eu ver aqui rapidamente. Berserk, mangá. Se dá pra fazer uma coleção foda. Berserk tem na loja da Panini. Ó, tem a 1, tem a 7, tem a 8. Ó, tá tudo bem separado, mas aqui eu acho que é a versão de luxo. É a versão de luxo. Pô, eu quero muito completar essa coleção, tá? Deu quase 1 hora de vídeo. Tá bom, né? Foi um baita papo aqui sobre Berserk que os caras tiveram. Consegui tirar muito conhecimento sobre a obra. Muito foda, tá? Pretendo começar a ler. Quando eu começar a ler, vocês se preparem.